O tema de hoje, América e África no contexto das migrações contemporâneas. Então, a gente deu início lá do nosso conteúdo, foi justamente falando sobre a trajetória humana sobre o globo terrestre. Então, o autor falava sobre a questão do quê? Que o Homo sapiens, ele sai do continente africano em direção ao quê? À Ásia, a Oceania, a Europa, vai pela Ásia, pelo Estreito de Bering, chega ao continente americano e acaba o colonizando. Então, isso aqui são os fluxos migratórios do Homo sapiens sobre o globo terrestre. E a partir daí ele foi construindo cidades, impérios, civilizações. Dois termos que a gente vai trabalhar aqui são termos sobre migrantes e tema sobre os imigrantes internacionais. Migrantes são todas as pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles que nasceram. Então, esses são chamados de migrantes. Os migrantes internacionais são as pessoas que vivem em países distintos daqueles que nasceram. Por exemplo, eu nasci no estado do Paraná. Então, eu moro num lugar diferente de onde que eu nasci. Então, sou um migrante. Ok? Quando eu falo migrantes internacionais, aí é o quê? Pessoas que nasceram em outros países, né, e atualmente vivem em outro país. Vivem em outro país. Dois temas que também muito usado é essa questão sobre a questão de migrantes e imigrantes. Imigrantes são aqueles que chegam em determinada região, município, estado, país. Então são os imigrantes. Os que saem são chamados de emigrantes. Então os imigrantes são os que chegam e os emigrantes são aqueles que saem. Ok? Então em 2015 a população de imigrantes no mundo, ou de imigrantes, era cerca de 250 milhões de pessoas. Um total de 3,3% da população mundial. Em 1960, isso era apenas de 79 milhões, representava 2,6% da população mundial. Vou pegar os países aqui com maior número de emigrantes e os países com maior número de imigrantes. Então tem aqui a Síria com 6.860.000 emigrantes. Havia o Sudão, República do Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Eritreia, Namíbia, Ruanda, Botsuana, Sudão e o Burundi. Para você ter ideia desses países aqui, apenas a Síria não é africana. Países com maior número de imigrantes que receberam mais: os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, a Arábia Saudita, o Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, o Canadá, a França, a Austrália e a Espanha. Agora eu fiz a comparação entre o número de imigrantes e sua população total. Então os imigrantes eles são responsáveis por 14% da população dos Estados Unidos, 14% na Alemanha, 8% na Rússia, 29,7% na Arábia Saudita, 12,8% no Reino Unido, 82% da população dos Emirados Árabes Unidos, 20% da população no Canadá, 11% da população francesa, 26% da Austrália e 12% da Espanha. Então, a gente viu na tabela os países com maior número de imigrantes era da Síria, já que esse país asiático está o quê? Localizado ali no Oriente Médio, e ele passa ali por uma diáspora de seus cidadãos, né, que acabam o quê? Fugindo de uma guerra civil que vai fazer 11 anos. Então houve aí nesse período a participação de várias potências militares estrangeiras, como Estados Unidos, Turquia, Arábia Saudita, dando apoio aqui aos rebeldes. Cadê os rebeldes aqui? Esse verdinho aqui são os rebeldes. E aqui do outro lado, a Rússia, o Irã, o Hezbollah,
dando o que? Apoio ao governo sírio, tá bom, gente? Então, desses dois grupos aí. E uma terceira via acabou surgindo. O que foi, professor? Foi aqui a questão do Estado Islâmico, ou ISIS, tá? Acabaram surgindo nesse vácuo de poder. O que? E a Al-Qaeda também aqui na região da Síria, próximo à Turquia. A gente tem um envolvimento aqui de Israel, justamente tentando proteger as suas fronteiras devido ao quê? Ao Hezbollah, que também é um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Então a migração síria aqui, ó, 2011, 19 mil, para chegar em 2016 ali em torno de 4.850.000 imigrantes. Então eles migraram aqui para o norte da África, tá? Para regiões aqui próximas do Oriente Médio e na Turquia aqui em direção à Europa. Então a questão aqui, gente, não é só o caso sírio, né, mas outros conflitos no mundo todo, então que no mundo todo acabam o quê? Gerando essa fuga de pessoas, de imigrantes. Com esses imigrantes acabam o quê? Se deslocando de países pobres, tá, para os países mais desenvolvidos. Né? E muitas vezes é o que? Atrás de oportunidade de trabalho. Né? Justamente em alguns países mais pobres, essa oportunidade de trabalho era mais escassa. Então aqui revelando, na verdade, o que? A desigualdade de oportunidades, principalmente de trabalho, entre esses países. Graças à questão da conexão global, o que é essa conexão global? A conexão global aqui que a gente se refere aqui, ela foi proporcionada pelos meios de comunicação e os meios de transporte, né, que facilitaram o quê? A comercialização e a distribuição de serviços pelo mundo todo, através, às vezes, de suas multinacionais ou empresas transnacionais. Por exemplo, uma transnacional com sede aqui nos Estados Unidos passaram o quê? A constituir suas filiais em outras partes do mundo, né, atingindo aí todos os continentes. Né? Isso fez o quê? Deu uma percepção no que alguns imigrantes acabaram percebendo nessa questão, utilizando também nessa conexão global. Justamente, se a informação e o meio de transporte agora era mais acessível, então por que eu não migrar do meu país aqui, que eu estou passando em determinada situação, para um país melhor? Então também essa conexão global, ela também veio o quê? A facilitar esses fluxos migratórios. Falando aqui em razões exclusivamente da África, por que, professor, da África? A questão do predomínio dos países africanos na questão dos fluxos migratórios. A gente viu lá a tabela dos 10 países lá que mais emigraram, 9 são africanos. E vamos lá, o que provoca esse aumento do fluxo de imigrantes do continente africano. Então essa seta significa o quê? Que estão em movimentos, os imigrantes estão saindo, tá? Da onde? Do continente africano para os demais continentes. Qual seria aqui um dos motivos? O primeiro motivo aqui é a violência, tá? A violência aqui é através dos conflitos, tá? E guerras que ocorrem no continente africano. Segundo, o que? O terrorismo, também muito presente, principalmente os países como a Nigéria, Quênia, Moçambique, Marrocos, Sudão. São países que têm a presença do Estado Islâmico ou organizações criminosas ligadas ao Estado Islâmico. Segundo aqui, a questão da pobreza também é um dos fatores que aumenta o fluxo de imigrantes. E o último aqui é a oportunidade de trabalho. Então são o quê? São aqui algumas causas que o quê? Fazem com que há um aumento no fluxo de imigrantes. Ok?
Para compreender aqui melhor como se configuram as diferentes situações que os imigrantes vivem, enfrentam nas suas jornadas, vamos compreender como se definem algumas das principais categorias. Quais são as categorias? Primeiro aqui são dos refugiados, o segundo os deslocados, o terceiro requerente de asilo e o quarto sobre asilo político. O primeiro aqui é sobre os refugiados. O que são os refugiados? São aqueles que fogem de seu país, geralmente em grupos, alegando temores fundados de perseguição por conta de crises humanitárias em seu local de origem, para a qual não podem ou não querem mais retornar. Esses são os refugiados. Esse aqui é o campo de refugiado na Turquia. Tá? Esses aqui são os sírios que fugiram ali da guerra civil da Turquia, acabaram indo para esses campos de refugiados. Tá bom? Esses aqui são os refugiados. O que são os deslocados? São os que fogem pelas razões e condições que os refugiados, porém, permanecem dentro de seus países, os chamados deslocados. Por exemplo, aqui, se a população fugindo de uma região de conflitos na República Democrática do Congo, as pessoas estão correndo dessa região, porque essa região está em conflito, e na verdade havia uma ação do Estado Islâmico, de grupos terroristas islâmicos aí no norte do Congo, e fez com que essa população fugisse para o sul do país. Então as pessoas que fogem, deslocam por mesmos conflitos, questão de violência, fome, qualquer tipo de situação que provoque o deslocamento, cause esse deslocamento, são chamados de deslocados, mas isso tem que ocorrer dentro do próprio país ou da própria região. Requerentes de asilo. O que são requerentes de asilo? São os que fizeram, por intermédio da ONU, solicitação para receber o status de refugiado e aguardam resposta. Ele entra com requerimento na ONU, a ONU vai pegar aqui, ver quais os países ali que podem receber esse imigrante e vai encaminhar esse imigrante para lá. Quando ele chega no país já está tudo pronto, tá bom? Ele não tem esse problema de o que eu vou fazer? Em muitos casos até o trabalho, se tiver filho, onde vão estudar, está tudo já definido. Mas isso requer um tempo, tá bom? São chamados requerentes de asilo. Isso aqui são imigrantes requerentes de asilo de El Salvador. Isso aqui nos Estados Unidos significa que eles chegam aqui, ficam por esse determinado tempo e aí a polícia da migração, a questão migratória, justiça migratória, ela vai ver se eles têm ou não direito, tá? Se a situação deles requer justamente isso, se eles têm direito a esse asilo, e aí dependendo da situação, eles podem ser o quê? Entrar no país ou ser mandado ou deportado de volta. E o asilo político, sem intermédio da ONU, então não tem intermédio da ONU, solicitam ao líder político máximo de outro país, alegando perseguição geralmente por parte do seu governo. O que é o asilo político? Tem ideia, gente, o asilo político ele ocorre muito entre deixa eu falar bem claro aqui, entre as camadas, tá, mais abastadas de uma sociedade. Dificilmente alguma pessoa muito pobre vai chegar lá e pedir um asilo político a um presidente de um determinado país, a um congresso, e vão ceder isso para ele. Tá? Isso ocorre muito em questão de chefes de estados, políticos, jornalistas, celebridades de alguns países que se acham ameaçadas e entram com pedido de asilo político. Aí está o Evo Morales, né? O México concede asilo político a Evo Morales por razões humanitárias. Na verdade, o Evo Morales ele saiu corrido da Bolívia porque ele ia ser preso, porque na verdade ele fraudou as eleições, né? Ele concorria ali como presidente do país, e ele foi comprovado a fraude. Tá? Então seu partido, seus colaboradores ali, isso em massa,
fizeram o quê? Ajudaram no processo de fraude das eleições. Então a justiça boliviana interviu e ele foi declarado o quê? Culpado, ele ia para ser preso, mas ele conseguiu fugir do país, pediu asilo político ao México, né, que tem a mesma ideologia política dele. Ele acabou sendo que ganhando esse asilo político no México, né? Mas depois de 6, 8 meses depois ele voltou e está na Bolívia novamente. Então, como vocês puderam ver aí, a distinção entre esses 4 tipos, tá, de imigrantes. Então, eu vou deixar só um trechinho de uma reportagem da Band aqui, que ela fala sobre essa questão da crise migratória que está acontecendo nos Estados Unidos, tá bom? Então, já terminando por aqui, vou deixar aí essa reportagem bem curtinha e próxima semana vamos trabalhar com a questão das correntes migratórias do continente americano. Enquanto celebra avanços no combate à Covid, o atual presidente norte-americano tenta contornar outra crise. Quem conta é o correspondente Eduardo Barão. Sob o comando de Joe Biden, os Estados Unidos derrubaram a política de tolerância zero para imigrantes ilegais e abriram caminho para a legalização de 11 milhões de pessoas. Mas as normas menos rigorosas também serviram como estímulo para aqueles que ainda tentam cruzar a fronteira do país com o México. E o que se vê agora é um aumento no número de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais que se arriscam na travessia. Quase 4.300 menores estão sob custódia da Polícia de Fronteira. Muitos locais estão superlotados e boa parte dos detidos dorme em tapetes espalhados pelo chão. Para aliviar o drama, o governo federal usará um centro de convenções em Dallas, no estado do Texas, para acolher esses adolescentes. O local, com capacidade para até 3.000 pessoas, ainda não tem prazo para ser inaugurado. A oposição republicana não perdeu tempo e já culpou o presidente Biden pela crise na fronteira com o México. O governo reagiu e acionou a Agência Federal de Emergências para ajudar os estados afetados por essa onda migratória. Nesta segunda, um grupo de deputados republicanos visitou um dos centros de custódia na região da fronteira com o México. There's no other way to claim it than a Biden border crisis. A maioria dos migrantes vem de países da América Central, fugindo da miséria e da violência. O governo mexicano, por onde passam essas caravanas, intensificou as vistorias em ônibus e trens para conter o fluxo de pessoas. A ação conta com o apoio do Exército. Em outra frente, o país iniciou uma campanha para conscientizar as pessoas sobre os riscos da travessia ilegal. Lo que pasa, uno al cruzar la línea ya sabe cómo lo tratan adentro como perro. Ya lo discrimina a uno ahí, pinche hondureño, le dicen, tratan como perro, pues. Lo tienen 4 días encerrado en una hielera con pura sopa. Y es lo que la gente no sabe algunas veces.